Olá, gente! Vamos para o nosso conteúdo de hoje. E deixa eu me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Rodrigues, sou esteticista e atuo há mais de 12 anos na área da estética. E venho aqui todos os dias com um vídeo para ajudar mulheres a entrarem na área da estética e transformarem sua vida, suas vidas e de suas famílias através da área da estética. E no nosso vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre design de sobrancelha descomplicado. Eu vou ensinar vocês a fazerem a medida correta da sobrancelha de forma fácil e que fique correta, com as medidas todas corretas, simétricas, respeitando sempre as medidas de cada cliente, para ninguém ficar rotulado, ninguém ficar com a sobrancelha igual. Agora vamos dar início ao design de sobrancelha dessa cliente. Essa cliente já tem a sobrancelha bem certinha, porque eu que faço a sobrancelha dela, então eu me preocupo muito sempre com as medidas corretas, para deixar sempre o olhar da cliente levantado no lugar correto, com o comprimento correto, e o início da sobrancelha toda certinha. Eu vou mostrar para vocês como que faz a medida correta, para a sobrancelha da cliente ficar perfeita. E eu vejo muitas profissionais errando na hora de fazer, de achar a altura da sobrancelha, ou seja, eles nem medem aqui para achar a altura da sobrancelha. Os profissionais geralmente só marcam com uma linha, pegam uma linha e marcam no olhômetro e acham o início da sobrancelha, onde a sobrancelha vai começar. Não é assim que se faz, a gente tem que tirar a medida correta, de acordo com o olho da cliente, para a gente achar a medida da sobrancelha correta para essa cliente. Até para não ficar ninguém igual, para não ficar todo mundo com a mesma sobrancelha. E todo serviço a gente começa sempre tirando o excesso de maquiagem, excesso de oleosidade, sempre com um adstringente. Eu uso esse da Depil Bella. É um adstringente para remover todas as impurezas da pele, inclusive a maquiagem. Então, tudo que você for fazer na área da estética, antes de você fazer, você tem que sempre higienizar essa pele para evitar que a pele fique oleosa e atrapalhe, ou que fique maquiagem atrapalhando você achar o design correto, você achar os pelinhos, as medidas corretas da sobrancelha. Todo o trabalho tem que ser feito com muito cuidado, porque sobrancelha no rosto. Eu costumo dizer que a sobrancelha é como o dente, né? O nosso cartão de visita. Ela chega primeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado ao atender a cliente e deixar sempre a cliente com a sobrancelha bem bonita. E para a cliente também sair satisfeita do seu estúdio. Então vamos lá. Vamos às medidas. Olha quanta maquiagem que tinha no rosto dessa cliente. Tem que tirar pra gente conseguir fazer o serviço certinho. Então, vou precisar de um paquímetro, que é essa régua que mede a sobrancelha, que tira as medidas corretas da sobrancelha. E o paquímetro a gente mede com essa partezinha aqui. Então, a gente marca a partir, não sei se você consegue ver direito, mas a partir do número 0. O 0 já começa a marcar, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro começar a pintar o lápis. Eu vou usar um lápis de olho, ó. Esse aqui é um lápis de olho comum, preto. Eu vou pegar essa parte do ferrinho aqui, ó. É só abrir o paquímetro e o ferrinho sai aqui, ó. Esse ferrinho, eu vou pintar esse ferrinho com um lápis. Com lápis de olho, ele fica pintadinho para marcar o rosto da cliente, para a gente achar o início dessa sobrancelha. Então a gente sempre respeita a medida do nariz, da boca e dos olhos. Sempre a gente a nossa base vai ser o nariz, a boca e os olhos de cada cliente. Porque nem toda cliente ninguém tem o nariz igual ao de ninguém. Como o rosto todo, ninguém é igual a ninguém. Então, por isso que a gente tem que respeitar as medidas de cada um. Vamos colocar esse ferrinho no meio da abinha do nariz. No meio da aba do nariz. Pra gente achar
o início da sobrancelha dessa cliente. Ó, marcamos. Esse é o início. Deixa eu marcar aqui em cima. Esse é o início da sobrancelha da cliente. O outro lado, mesma coisa. No meio da aba do nariz. A gente acha assim o início dessa sobrancelha. Estão vendo? Aí a gente pega, fecha esse paquímetro e marca aqui certinho, ó. Marca com lápis aqui, ó. Nesses dois lados. Pra gente achar. Pra gente marcar certinho aqui, ó. Onde a gente já marcou com o ferrinho, ó. Esse vai ser o início da sobrancelha dessa cliente. Essa é a medida correta. Primeiro passo é esse. Primeiro passo, achar o início da sobrancelha. Agora, nós vamos achar o final da sobrancelha. Segundo passo, a gente tem que achar o final dessa sobrancelha. O final a gente acha passando o ferrinho no final do nariz da cliente, passando por cima da boquinha aqui, ó, essa parte do biquinho da boca da cliente, no final do olho dela, passando exatamente no final do olho dela. Ó. Assim a gente acha o final da sobrancelha dessa cliente. Essa é a medida correta. Vamos para o outro lado, vamos transferir. Na hora a gente faz, tá? Para ficar correto. Final no meiozinho da boca, final do nariz e final do olho. E assim a gente acha o final da sobrancelha da cliente. E agora a gente vai para o meio. A gente vai achar o meio da sobrancelha da cliente, que não é metade. A gente não tem metade. A sobrancelha não é dividida no meio. 75% é o corpo e 25% é a ponta. Vamos lá? A gente mede o todo. A gente mede toda a sobrancelha dessa cliente. Qual a medida total dessa sobrancelha? Ó, deu 5 centímetros. 5 centímetros, o zero ficou em cima do 5. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir 5 por 2, que vai dar 2,5. A gente coloca em 2,5. Ó, a gente coloca em 2 o zero. A gente pega o zero e coloca em cima do 2 e conta mais 5 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso dá 2,5. A gente divide a sobrancelha da cliente no meio. Vou dividir essa sobrancelha no meio. Metade, metade. Dividir no meio. E agora, para achar o ponto alto, eu vou acrescentar um lápis. Um lápis normal, um lápis de... Esse aqui é um lápis de olho, mas pode ser um lápis normal de escrever. Vou colocar um lápis aqui do lado, do meio pra ponta, tá vendo? Em cima do... Ó, vira um pouquinho assim. Aqui, ó, do meio pra ponta. E assim eu achei a parte alta da sobrancelha da cliente. Deixa eu marcar aqui. Ó, o lápis tá aqui. Eu coloco o lápis em cima da marcação. E assim eu achei o ponto alto, que é o ponto... Todo ponto é importante, mas toda pessoa, todas as mulheres querem ter o olhar levantado. Então aqui, ó, vai ser o ponto alto
da sobrancelha dessa cliente. A gente acrescenta um lápis, exatamente isso, acrescenta um lápis. A medida do lápis vai te dar o meio da sobrancelha dessa cliente. Olha aqui. Isso sempre dá certo. Vamos de novo aqui, para vocês entenderem bem. Vamos dividir essa sobrancelha no meio, 2,5. Vamos marcar aqui, eu tenho a medida correta do meio da sobrancelha dessa cliente. Vira um pouquinho assim. Aí agora eu vou acrescentar um lápis e o lápis vai me dar a medida. Vira só um pouquinho assim, ó. O lápis vai me dar a medida correta da parte alta da sobrancelha dessa cliente. Exatamente isso. Ó, um lápis. Os dois pontos altos estão certos. Então, achamos assim, o início da sobrancelha, o final, o meio da sobrancelha e acrescentamos um lápis, a medida do lápis me dá o ponto alto da sobrancelha da cliente. Isso sempre dá certo. Olha aqui, o ponto alto é aqui. Sempre dá certo. Podem fazer, sempre. E agora vamos achar... Agora nós vamos achar o início da sobrancelha, aonde vai começar a altura dessa sobrancelha. Aqui, onde as pessoas marcam, as profissionais geralmente marcam no olhômetro aqui com a linha e acabou. Não é assim que se faz. A gente vai medir com essa partezinha aqui do paquímetro, tá? Que você não precisa achar a medida aqui não, é só você pegar e encostar no início do olho da cliente. Olha aqui. Pede pra cliente ficar com o olhinho fechado, a gente encosta no início do olho da cliente. Aqui, ó, no início do olho, com o olho fechadinho. Só mais um pouquinho. E sempre ver qual a sobrancelha você acha mais correta, a altura. E você tem que ter o bom senso de conseguir observar isso. Qual a sobrancelha você acha mais certinha. Qual a altura que você acha mais certinha. Você vai transferir uma altura, a mesma altura da que você acha mais certinha para outra. Então, a gente vai encostar, sempre pintar. A gente pinta a pontinha aqui, ó, com um lápis. Tem sempre que marcar, porque senão você vai perder a medida. Encosta no cantinho do olho sem apertar e vem aqui, ó. Deixa eu tentar. Encosta no cantinho do olho, vem aqui, ó, e marcou. Olha, tá vendo o pontinho? Eu fiz a parte onde vai iniciar a altura da sobrancelha da cliente. Eu seguro o paquímetro na mesma medida. Seguro o paquímetro, senão ele corre. Venho aqui e transfiro a mesma medida, com o olho fechadinho, pro outro lado. Marquei as duas sobrancelhas. Então, eu já tenho os dois pontos da altura do início da sobrancelha. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Mesma coisa. A cliente vai ficar com o olhinho fechado, a gente vai mexer aqui, vai calcular qual sobrancelha mais levantadinha, mais bonita, mais correta. A gente vai transferir a medida pro outro lado. Vamos lá? Vou segurar aqui onde fecha o olhinho da cliente. A gente segura e inclina até a altura. Inclina aqui até a altura. Calma aí. Inclina aqui até a altura certinha e marca. Ó, tá marcadinho o pontinho aqui. Marquei. Agora segura o paquímetro e transfere essa medida para outra sobrancelha. Eu marquei aqui. Se não marcar, você vem aqui e faz o pontinho. Marquei. Só você pintar, tem sempre que pintar aqui. Mesma coisa. O ponto alto. A gente já sabe que essa sobrancelha vai terminar aqui. Só que a gente não sabe qual é a altura. Se ela vai terminar aqui assim, se ela vai terminar aqui assim. Então, a gente tem que fazer as medidas. Não é só pegar a linha e marcar no olhômetro, sem calcular medida nenhuma. Assim vai ficar torta a sobrancelha, uma não vai ficar igual a outra. Imagina você fazendo uma micropigmentação,
Depois de ter feito uma marcação em uma sobrancelha, um design de sobrancelha com a marcação correta, errada no olhômetro, e você pigmenta com um microblend, faz uma microblend, a cliente fica em pé e você deixa uma sobrancelha na altura errada, uma mais torta que a outra, uma mais levantada que a outra. Não vai ficar legal. Então, sempre, toda a técnica que eu for fazer na sobrancelha de micropigmentação, de rena, design de sobrancelha comum, tem sempre que tirar as medidas corretas da sobrancelha da cliente. Agora, o final, mesma coisa. A gente vai segurar no finalzinho do olho da cliente aqui, ó. E vamos, com o nosso olhar profissional, calcular aonde a gente vai deixar essa sobrancelha da cliente. Olha aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Ó, fiz um pontinho aqui. Eu vou segurar o paquímetro, virar e transferir essa mesma medida pra cá. Segura no final do olho, no final do fechamento do olho da cliente. Seguro e marco. Marquei. Se não marcar, você vem aqui e pinta com lápis. Foi. Agora, pra gente achar a medida correta do início, pra gente achar aqui, se aqui vai ficar fina, se aqui vai ficar grossa, se aqui vai ficar fina, é só a gente pegar e segurar pra gente calcular corretamente do início. Aqui nós já achamos a altura da parte baixa aqui, né? A gente achou a altura do início, a altura do arco, né? Onde vai arquear a sobrancelha, e a altura do final. Agora vamos ver essa partezinha aqui para deixar a sobrancelha não muito grossa, nem muito fina, de acordo com o rosto de cada um. Então eu vou me basear, essa sobrancelha já é uma sobrancelha que tem o design correto, tá? Eu vou me basear sempre aonde tem pelinho. Agora, se a pessoa chega sem desenho nenhum, sem sobrancelha, sem pelo nenhum, você não consegue se basear em nada, se a cliente não tiver pelo. É só você olhar e tirar as medidas corretas de acordo com o rosto dela, tá? E você tem que ter o bom senso, né? E fazer uma sobrancelha correta. Ó, vamos lá. Seguro aqui, onde eu medi a altura do início, e marco aqui, ó. Marquei aqui. Mesma coisa, eu vou transferir, seguro sempre, onde eu comecei aqui, ó. Marco aqui, ó. É a espessura essa palavra tinha fugido da minha cabeça. É a espessura da sobrancelha da cliente, tá? Sempre você tem que se basear onde tem mais cabelinho. Você vai sempre tirar a medida da sobrancelha que está mais correta, tá? E transferir a medida de uma para outra. Assim, sempre segurando o paquímetro. Agora, vamos fazer, geralmente, aqui é um pouquinho mais grossa a sobrancelha e aqui afina mais um pouquinho. Ó, aqui deu 1 centímetro. 1 centímetro. Geralmente, aqui a gente diminui meio centímetro. Meio centímetro. Vamos diminuir um pouquinho, porque ali é um pouquinho mais fino. Olha aqui. Meio centímetro não, vai ficar muito fino pra ela. Vou diminuir 2 milímetros. 2 milímetros, exatamente isso. Diminuir para 2 milímetros, pra gente fazer correta aqui. E aqui, geralmente, a gente vai afinando ela pra ela ficar com a altura correta, ó. Medi, marquei. Mesma coisa, vou segurar o paquímetro e vou transferir pro outro lado a altura dessa sobrancelha. Vira um pouquinho assim, mesmo. Olha só, segurei aqui onde eu tinha marcado, aqui no ponto, marquei aqui, parte alta da sobrancelha, aqui. E aqui, quase nada, que a gente quase fecha completamente o paquímetro. Porque essa parte da ponta tem que ser bem pontudinha, bem bonitinha, pra gente conseguir
fazer a medida bonita. Então, aqui vai dar mais ou menos uns 3 milímetros. Ó, vamos marcar de acordo com a medida que eu coloquei aqui, ó, da altura. Marquei. Aqui. Vou marcar aqui também, desse lado. Feita as medidas corretas, eu fiz os pontilhados, e agora, é igual aquela brincadeira que a gente brincava antigamente, que a gente tinha que ligar os pontinhos, é exatamente isso. Agora a gente vai ligar os pontinhos. Como a gente faz isso? A gente vai pegar uma linha, vou pegar a linha amarela para vocês conseguirem enxergar a linha pintada. A gente vai pegar uma linha, é a mesma linha que eu faço a depilação egípcia. Ó, a gente vai pegar uma linha, segurar aqui na ponta do lápis. Vamos marcar essa linha, ó. Vou marcar essa linha, deixa eu botar pra vocês entenderem. Marcar essa linha com um lápis. Vou marcar essa, desculpa-me. Vou marcar essa linha com um lápis. E vou segurar aqui, ó, aonde eu já tinha marcado, ó, o ponto aqui que eu marquei e aqui. Ó, assim eu fiz o início, mas eu já tinha feito a altura aqui. Não foi no olhômetro, para ficar correto. Mesma coisa, vou marcar aqui. Ó. Certinho, tá vendo? Agora a mesma coisa, ó. Vou pegar esse início que eu já tinha marcado, vou segurar a linha. Eu vou pegar até o final, onde eu fiz o pontinho aqui. O pontinho tá aqui, não sei se vocês conseguem ver direito. O pontinho tá aqui, ó. Vou segurar essa linha aqui no início, onde eu fiz o pontinho do início. E vou subir ele. Ó. Marquei a sobrancelha. Se por acaso apagar, vem de novo com lápis e passa e pigmenta a linha. Vou marcar esse início aqui também. Vou marcar do início aqui até o ponto alto. Se vocês observarem, os pontos se cruzam aqui, ó, certinho. Agora eu vou marcar essa partezinha aqui, ó, o início da sobrancelha, onde eu fiz o pontinho para achar a espessura da sobrancelha da cliente. Segurei aqui e subi no ponto alto, onde eu fiz o pontinho. Marquei a sobrancelha da cliente. Mesma coisa aqui desse lado. Segurei aqui no início. No início, marquei o ponto alto da sobrancelha. Tá vendo que tá cruzando no meio certinho? Isso significa que as medidas estão corretinhas. Agora a parte final. Seguro aqui no pontinho. Inclino até aqui, ó, na ponta onde eu marquei. Ó. Marquei a parte final da sobrancelha da cliente. Foi. Mesma coisa aqui. Na hora que fizer um lado, faz logo o outro pra gente transferir de forma correta, para as medidas ficarem corretas. Porque se você erra em 1 milímetro, já era o design da sobrancelha da cliente. Vamos lá? A parte de baixo aqui. Seguro no pontinho onde eu fiz até o final. E tá aqui o final da sobrancelha dessa cliente, certinho. E agora na parte de cima, segura aqui para cruzar, vai cruzar, ó. E a parte final, parte alta final. Essa é a medida correta da sobrancelha da cliente. Se você for pigmentar com rena, é só você manter essa medida e passar a rena por dentro aqui. A gente consegue ver certinho onde a gente vai passar a rena aqui na sobrancelha da cliente, sem escapar, para não ficar manchado e feio, né? A gente vai passar certinho na medida correta. Vira aqui um pouquinho. Vou achar esse ponto, o final da sobrancelha da cliente e o ponto alto. Foi.
Agora, a maneira da gente saber que está corretinho, a gente vai tirar a prova, né? De que nós fizemos tudo correto. Eu já vi aqui que já a gente ligou um ponto no outro e a parte alta, ó, certinho, ó, olha aqui, a parte alta ficou correta. E a ponta da sobrancelha, aqui, ó, aqui, ficou toda corretinha. Aqui. A ponta da sobrancelha, o final da sobrancelha, nunca pode ultrapassar muito a altura do início. Se ela ultrapassa, ó, vamos lá. Se ela ultrapassa a altura do início da sobrancelha, o olhar desce, o olhar fica caído. Ou seja, a sobrancelha, algumas pessoas têm a falsa ilusão de que se a sobrancelha for muito comprida, ela vai ficar linda e levantada. Se a sobrancelha for muito comprida, ela vai fazer isso, vai descer o olhar da cliente. Então, tem sempre que trabalhar respeitando as medidas corretas da sobrancelha da cliente. Início da sobrancelha, a primeira coisa que a gente faz primeiro passo, a gente achar o início da sobrancelha. Segundo passo, a gente achar o final. Depois a gente mede com paquímetro e divide no meio. No caso aqui foram 5 centímetros. A gente dividiu no meio, deu 2,5. Dividiu no meio, deu 2,5. A gente acrescentou um lápis, deu a medida correta da sobrancelha da cliente. Olha como está certinha, simétrica, como os lados se cruzam para a cliente ficar com a sobrancelha bem perfeita. A cliente está com o rosto todo pintado, mas nada que um adstringente não tire. Agora, se você quiser pintar com tinta, com tintura e quiser limpar o rosto da sua cliente, para sua cliente não ficar toda rabiscada, para se olhar no espelho melhor, a gente pega o algodãozinho com palito de laranjeira, enrola aqui e passa o adstringente para a gente conseguir limpar em volta, para a cliente ver um serviço limpo. Me desculpa. A gente vê um serviço limpo. Ó, vamos limpar tudo direitinho. Sempre limpa, para a cliente ver só o desenho certinho. O design corretinho. Aí você pede para essa cliente ficar em pé, para ver se a medida está certinha, para você conferir se essa medida ficou correta. Olha só, já ficou bem mais limpo. Sempre tirando toda a sujeirinha do rosto da cliente com adstringente e um palitinho de laranjeira para evitar que essa cliente se olhe no espelho assim. É bom sempre a gente ter cuidado com isso, para a cliente sempre se sentir bem no seu estúdio, para que a cliente fique sempre se sentindo bem e limpa, né? Depois eu queria a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, se vocês conseguiram aprender a fazer o design correto com esse vídeo. Eu tentei explicar de uma maneira bem clara e fácil para que todas pudessem entender, porque eu tive muita dificuldade quando eu fiz o curso, que eu não consegui. Eu já fiz diversos cursos de design de sobrancelha e nunca consegui uma profissional que me explicasse de forma tão clara assim. E eu desenvolvi essa maneira de fazer as medidas corretas, só que de forma descomplicada. Porque a gente tem que fazer isso, não tem como a gente entender de um negócio que a gente não domina. Não tem como a gente entender a princípio. Então, a gente tem que sempre explicar de forma clara para quem é leigo no assunto. E eu tô tentando fazer isso, tô explicando para quem é profissional e tem dúvida, como eu já era profissional e tinha dúvida de como fazer as medidas corretas da sobrancelha. E eu desenvolvi essa maneira de fazer a altura da sobrancelha, de forma que eu nunca havia aprendido antes assim. Eu sempre aprendi a fazer no olhômetro a altura. Eu vejo muitos vídeos de muita gente não tiram medida da altura de onde vai começar essa sobrancelha. Simplesmente marcam. Só que só marcar
não dá jeito. Só marcando, você sem querer pode errar em 1 milímetro. E errar em 1 milímetro, você pode deixar essa sobrancelha torta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês conseguiram entender de forma clara, como fazer as medidas, como fazer um design correto da sobrancelha da cliente, tá bom? Eu espero que realmente vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. E se vocês estiverem com dúvida, eu peço que vocês comentem aqui a dúvida de vocês, que eu vou responder, tá? Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, um link nos comentários, para que vocês possam olhar as minhas outras páginas, para que a gente consiga discutir bastante diversos assuntos na área da estética e fazer essa troca boa, né? Porque é muito bom você compartilhar todo o seu conhecimento com outras pessoas. Quando você ensina, você também aprende. E é essa a minha intenção aqui, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. E eu peço que curtam e compartilhem bastante para que esse vídeo alcance muitas pessoas que têm dúvida no design, de como fazer um design correto, tá bom? Um beijão, gente, muito obrigada.